A aula de hoje é muito importante e eu tenho certeza que ela pode te ajudar muito. Se você verdadeiramente quiser superar a sua dificuldade em memorizar a tabuada, eu sugiro para você que você fique até o final dessa aula, porque o que eu tenho para te falar pode ser que realmente vá mudar o seu jogo, vá mudar a sua história na matemática, que é um grande tabu, a bendita e abençoada tabuada. Só colocando pontualmente como isso surgiu, meu filho estava em idade de alfabetização e ele precisava, estava aprendendo ali a tabuada na quarta série, se não me engano, terceira ou quarta série, e eu apliquei esse método nele, tá? Há mais ou menos uns 12 anos, de 10 a 12 anos atrás. E assim, eu fui um pouco criticada, como tudo aquilo que você faz que é diferente do tradicional, eu fui um pouco criticada pelas pedagogas, né, que eu estava não permitindo que o meu filho fizesse aquelas cópias das tabuadas, que eu acho que você já sabe aí do que eu tô falando, aquelas cópias repetitivas. Eu coloquei o meu filho para memorizar apenas essa tabuada. E ele aprendeu de forma muito rápida. Na época, ele aprendeu em 3 meses. Mas eu fui aperfeiçoando o meu método e hoje eu consigo ter bons resultados, tá? Em uma média de 3 a 4 semanas, você aplicando esse método de você aprender a tabuada. O que ele tem de tão maravilhoso assim, Alessandra? Esse método faz com que você não precise memorizar aquele monstro da tabuada. Se você já reparou no quadro aqui de trás, é uma tabuada bem menor do que aquela que a sua professora colocava você para copiar. E você vai passar a entender o que acontece ali por detrás da tabuada, né? A gente precisa saber o que está implícito, qual que é o processo, qual que é a mecânica que está envolvida. E o memorizar é necessário? Claro que é, mas ele se torna um pouco mais natural. Gente, o que é, na verdade, a multiplicação, né? A operação de multiplicação nada mais é do que a adição de parcelas iguais, né? Quando nós temos 2 vezes o 3, nós temos o 3 mais o 3. Então, essa ideia da multiplicação como soma de parcelas, isso tem que estar bem gravado aí na nossa cabeça. Inclusive, tem alguns alunos que resolvem essa multiplicação usando somas, e eles ficam realmente bons nisso. Aí é difícil aplicar esse método aqui, porque eles já estão tão acostumados a somar que fica difícil aplicar. O que ela tem de mais especial? Gente, o próprio princípio da multiplicação, tá? É o primeiro que eu escrevi ali e com certeza é o mais importante. O segredo da minha tabuada é a ordem dos fatores, não alterar o resultado. Então, eu pergunto para a pedagoga que está passando aquelas cópias repetidas para os alunos. Para que o aluno tem que aprender quanto que é 9 vezes 2? Repetir a tabuada do 9. 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4? É completamente desnecessário. A única tabuada do 9, né, a única memória que você precisa ter é apenas do 9 vezes 9, que é 81. Todas as outras você já vai ter aprendido na própria tabuada do 2, na própria tabuada do 3, do 4 e assim sucessivamente. Talvez esse seja o meu sucesso, onde a repetição não fique tão cansativa e você consiga aprender aí com mais naturalidade. Segunda coisa, multiplicação por 1. A primeira coisa que nós deveríamos ensinar a vocês que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. É aquele carinha do jogo que ele tá ali só para contar espaço. Ele não fede nem cheira. Vocês chamam isso de café com leite ou folhinha verde, né? O 1 é isso, ele tá ali na multiplicação, mas ele não sabe nem o que está acontecendo. Qualquer número multiplicado por 1 dá o próprio número, ou seja, ele mesmo. Se você tem 99 vezes 1, isso vai ser igual a 99, porque o 1 ele não tá... é como se ele não existisse ali. O número 1 é chamado de elemento neutro da multiplicação. Vamos só relembrar, da soma, nós temos o zero, né? Adicionar zero ou subtrair zero não interfere em nada. Na adição, então, nós temos o zero como elemento neutro e na multiplicação nós temos o 1 como elemento neutro. Ou seja, não existe tabuada do 1. Pelo amor de Deus, não existe tabuada do 1. E a multiplicação por zero. Vamos pensar? Multiplicação é a soma de parcelas iguais. Quando você tem 99 vezes o zero, quantas vezes o 99 está repetido? Quantas vezes você vai ter que somar o 99 se ele está multiplicando por zero? Ele não existe nenhuma vez. Então, é uma incongruência, né? Multiplicação por zero, gente, é sempre zero, porque você não tem nada para somar, tem 0 parcelas. Então, é fácil da gente pensar por isso e nunca mais esquecer, tá? Ou seja, outra tabuada que não existe você fazer cópia, é claro que é a tabuada do zero, não existe você fazer cópia da tabuada por zero. Bom, vamos lá então, qual que é a tabuada aqui? Depois você vai me perguntar aqui por que não existe a tabuada do 10. Vou gravar depois um videozinho te ensinando a multiplicar e dividir por 10 sem 1000. Não tem dificuldade nenhuma, inclusive divisão, tá? A hora que você aprender uma regra, você aprende outra e é facinho, facinho. Memorizar é só isso que tá aqui no quadro.
E eu quero te falar uma coisa. Então, beleza, a tabuada do 2 começa no 2 vezes 2 até o 2 vezes 9. A do 3 começa no 3 e vai até o 9. A do 4 no 4 até o 9. A do 5 até o 9. A do 6 começa no 6. Ou seja, você percebeu o padrão que existe aqui. Ok? Ok. Precisa memorizar? Precisa. Precisa repetir? Precisa. Agora nós temos a forma certa de repetir também. O que eu percebo é que muitos alunos que não aprenderam a tabuada, mesmo com aquelas cópias que as pedagogas passavam repetida incansavelmente, por que aqueles alunos repetiram tantas vezes e mesmo assim não conseguiu aprender? Porque eles repetiam da maneira errada. Você precisa aprender a maneira correta de você fazer a repetição. O que eu fiz aqui na tabuada do 2? Eu copiei toda a tabuada do 2. Ou seja, pessoal, se eu vier aqui apenas respondendo a tabuada do 2 aqui agora, eu estou aprendendo a tabuada do 2? Sim ou não? Coloca aqui pra mim nos comentários. Se eu simplesmente colocando os números aqui, contando de 2 em 2, eu vou ter aprendido alguma coisa? Como é que eu sei 2 vezes 9? Se eu simplesmente copiei o resultado 4, 6, 8, 10, 12, 14, é só você contando de 2 em 2 e colocar aqui. Entrega pro professor e se o professor acha que você copiou a tabuada e acha que você está aprendendo. Para você poder memorizar a tabuada, o que a gente tem que fazer então? Vou fazer aqui do 7 para baixo, tá? Você precisa fazer a conta e colocar o resultado na frente na mesma hora. Não pode ser depois. Ah, você pode pensar no resultado? Claro que pode. Não sei quanto que é 2 vezes 8. Nossa, 8 mais 8, conta nos dedos. Não importa se você vai demorar para responder. Mas desde que você pensou 2 vezes 8 e colocou o resultado na frente na mesma hora, é isso que faz com que você memorize a tabuada. E a segunda coisa que eu falo, nós temos, além do sinestésico, nós temos o visual e nós temos o auditivo. Eu falo para alguns alunos falarem a tabuada enquanto eles repetem. Por quê? Enquanto você fala, você ouve. E quando você ouve, você está aprendendo com os ouvidos. Então você está escrevendo, fazendo o ato sinestésico de copiar, concentrado, com foco, não pode estar escutando música, não pode estar pensando, enfim, em outro assunto, concentrado. Tira 10 minutos, não demora mais do que 10 minutos você copiar 3 vezes por dia essa tabuada, de 3 a 4 vezes, né? Por dia, copia concentrado, colocando o resultado na frente na mesma hora, tá? Você vai aprender. Se você falar, tem alguns alunos que dá super certo andar com a folhinha, repetindo, ouvindo a tabuada, mas você precisa falar para você se ouvir. Ok? Então aqui, do restante, eu já deixei mais ou menos correto. E qual que é a dica? O que é o método que eu aplico com os meus alunos particulares depois que eu vi que o meu filho aprendeu com tanta facilidade? A minha metodologia para que você aprenda aí de 3 a 4 semanas é o seguinte: na primeira semana, você vai fazer essa cópia e você vai olhar o resultado, tá? Você vai ter ali a sua cola bem do seu lado. Durante 7 dias consecutivos. Ah, sábado e domingo também? Sábado e domingo também. Às vezes eu abro mão do domingo, mas normalmente eu quero que você faça com constância, com disciplina. 10 minutinhos ali concentrado. Então, a primeira semana é tranquilo, é para você se sentir bem tranquilo que a sua cola tá ali. Não sabe o resultado? Olha, escreve. Olha, escreve. Ok? Você vai poder fazer essa cópia olhando. Na segunda semana, eu vou tirar a sua cola. Na segunda semana, você já não vai poder olhar mais o resultado. Professora, mas e aí? E o número que eu não souber? Você vai circular aquele número. Aquele número que você não estiver conseguindo responder, você vai circular ele. Inclusive, para as crianças menores, eu aconselho primeiro a gente trabalhar até o 5, tá? Porque a gente memoriza 70% da tabuada até o 5, porque esse número que você não está conseguindo responder, você vai copiar ele 10 vezes. De 5 a 10 vezes, tá? Só aquele número. Você não sabe quanto que é 4 vezes 8. Você não se lembrou do 4 vezes 8. Então você vai pegar uma folha separada. 4 vezes 8, 32. 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 Então, ou seja, se na segunda semana você tem muitos números que você ainda não memorizou, isso vai se tornar cansativo, tá? Então eu sempre falo, aprenda até o 5, depois você faz 6, 7, 8, que fica, ó, 6, 7, 8 e 9, né? Fica uma tabuada pequenininha. Ou seja, pessoal, eu falo isso, gosto muito de ensinar, mas eu não tenho uma regra única. Quando são crianças menores, eu trabalho só até o 5. Se já tá lá no 8º, 9º ano, eu preciso que você aprenda a tabuada toda. Então, assim, precisa repetir tudo, né?
E aquilo que você não memorizou, eu sempre dou essa dica. Professora, e na terceira? Bom, na terceira você tem que estar com ela memorizada. Você já precisa estar com ela praticamente de 70% a 80% memorizada, porque aí na quarta semana a gente entra com outro jogo que eu vou te ensinar no meu particular. Se você ficou interessado em aprender a tabuada com esse método, com esse processo, me chama lá no meu particular que eu vou te enviar as folhas para que você possa fazer esse método aí na sua casa. E se você já gostou, eu peço para você gentilmente para deixar o seu like, para você poder nos seguir aqui no canal e pedir aí, é claro, aquela aula que você está precisando, se você se identifica comigo, com a minha maneira de explicar, eu te aguardo aqui nos comentários. Muito obrigada e até a próxima!